Então, eu chamo para a primeira palestra o Dr. Marco Antônio. O Marco vai falar justamente sobre a importância do tratamento multidisciplinar na esclerose lateral amiotrófica. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com vocês. Eu vou comentar um pouquinho sobre o tratamento multiprofissional, o manejo multidisciplinar. Existem várias maneiras de nós comentarmos esse tema. Falar sobre esse tipo de assunto é falarmos sobre o nosso dia a dia em ambulatório. Quando nós falamos sobre nossa doença, sobre o tratamento da doença do neurônio motor, já está implícito, quando vocês frequentam no nosso ambulatório, quando vocês têm a consulta, basicamente o tratamento multidisciplinar. Na primeira consulta, quando vocês chegam no ambulatório, a gente fala para vocês, olha, vocês vão ter que passar na nossa equipe. Isso vem, parece que já vem escrito pelo médico, já vem comentado pelo médico para vocês. Mas por que isso aconteceu? Normalmente em outras especialidades, isso não é uma nuance comum, né? Na verdade, a multidisciplinaridade vem em função da própria fisiopatologia da doença e da necessidade de uma abordagem mais especializada sobre o sistema neurológico e da necessidade de abordar implicitamente cada sistema. Isso vai contribuir muito para o desenvolver da doença, para o trabalho comum, para o trabalho de segurar, para o trabalho de atenuar a evolução da doença. A gente sabe que está tratando de uma doença muito difícil, a gente está tratando de uma doença de difícil impacto psicológico, de difícil impacto físico, uma doença que vai gerar dificuldade motora, uma doença de dificuldade respiratória, uma dificuldade fonatória. E tudo isso leva, junto com o paciente, uma necessidade de uma abordagem multidisciplinar que vai ter, junto com o familiar, uma necessidade de orientação para ter um resultado positivo futuro. Essa necessidade, se você abordar perfeitamente, né, se no momento certo a preservação dos neurônios for executada junto com o auxílio profissional, a gente pode ter algum ganho, a gente pode conseguir preservar mais do que uma função simples de olhar num livro ou tentar fazer do que um movimento natural. A gente sabe que às vezes a população dos neurônios motores, elas começam a ser afetadas muito antes da gente exibir um simples sintoma da doença. Então, a orientação iniciada antes ou o início da equipe multidisciplinar orientada no início da doença pode ser de grande valia para o nosso prognóstico. O manejo multiprofissional é aqui para frente. Veio em alguns artigos principais. Começou tudo a ser discutido com alguns artigos que foram estudados basicamente assim. Alguns pesquisadores começaram a estudar alguns sintomas dos pacientes na evolução da doença. E descobriram que os principais sintomas dos doentes eram, por exemplo, dificuldade de comunicação, dificuldade de respiração, insônia e dor. E aí viam a necessidade da introdução do manejo multiprofissional. Outros estudos visualizaram também, por exemplo, esse estudo de 96 a 2000, logo depois da introdução de manejo multiprofissional, principalmente essa cientista Olga Herdman,
ela viu que se a gente introduzir uma equipe multiprofissional e for atender nos pacientes adequadamente, introduzir antes dos sintomas surgirem, uma equipe multiprofissional que atenda os pacientes de uma maneira adequada e observar isso de uma maneira sem contar o uso de medicação, o resultado efetivo de uma equipe multidisciplinar ela é melhor do que qualquer medicação que a gente descobriu até hoje. A diminuição da evolução dos sintomas é em torno de 9,6 a 10 meses na evolução. Então, é daí a importância do uso da equipe multidisciplinar. Existe uma necessidade da uniformidade, existe uma necessidade da integralidade das condutas. Então, quando você usa uma equipe multidisciplinar, você usa a tua fisiorrespiratória, a tua fonoaudiologia, uso médico, e tudo isso tem que ser integrado. Então essa uniformidade, tudo que você faz junto, quem trabalha junto, já sabe que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Normalmente nosso ambulatório funciona na integralidade das condutas e das consultas, tudo ao mesmo tempo. Isso faz muita diferença na evolução. Para o médico, o que o médico tem que fazer? Aí as equipes multidisciplinares, elas vão agindo de acordo com a necessidade. O médico ele tem a função de fazer o diagnóstico. O principal, quando o paciente chega na consulta, o médico tem a função do diagnóstico. Ele vai usar a história do paciente, notar que o paciente tem um acometimento progressivo, aquela história que a gente já conhece, de perda de força nas mãos, nos pés, a dificuldade, a fadiga, a cãibra, os sintomas que nós já conhecemos. Aquele quadro clássico de envolvimento pulbar ou envolvimento das mãos e dos pés. O médico ele tem que fazer os diagnósticos diferenciais com a dosagem do líquido, os sinais e sintomas, os exames sanguíneos que podem diferenciar a doença. Ele pode lançar a mão, se vocês passarem por isso já, o exame de ressonância nuclear magnética de crânio, para visualização do trato córtico-espinhal, para diferenciar doenças que podem simular. Pode lançar a mão até de exames mais específicos, né, da ressonância, para ele dar alguns prognósticos e diferenciar os tipos clínicos de doença e determinar se uma doença é provável ou definida ou possível. E também diferenciar o subtipo clínico. Você tem uma esclerose lateral primária, você tem uma paralisia bulbar progressiva, você tem uma doença do neurônio motor de evolução desse tipo, ou doença do neurônio motor de evolução do outro tipo. E pode lançar mão também, em casos familiares, do painel genético. Não é incomum, em alguns casos de vocês, a gente mandar em casa ou mandar colher um painel genético hoje em dia, porque existem alguns genes que dão a proteção para a evolução da doença, ou alguns casos familiares. A grande maioria de vocês não tem isso na casa de vocês, porque não existe uma correlação familiar, mas alguns pacientes têm. Tá? E existe correlação também genética, não existe correlação genética e familiar. Existe uma correlação também com alguns casos de alteração cognitiva, relação com doenças de Parkinson, que também não vê. Então, a diferença entre o diagnóstico, o tempo de se curar e o tempo de progredir a evolução da doença, a intervenção do médico e equipe multidisciplinar, isso também tem o nome de cuidado paliativo. Tudo isso vai mostrar uma diferença na evolução. Isso conta muito. Talvez alguns dias, talvez alguns meses, talvez alguns anos. Isso vai diferenciar muito na evolução. Vai depender muito da integralidade da equipe, da integralidade do paciente e da necessidade de quanto a gente vai interagir. Existe também uma necessidade da integralidade paciente, cuidador e família. Essa relação pode determinar também um tempo de duração maior na vida do paciente. Existem medidas farmacológicas. As medidas farmacológicas para tentar diminuir a evolução da própria doença, que a gente usa. Por exemplo, o Riluzol que nós conhecemos, que
que é a medicação utilizada para evitar apoptose. Existem outras, por exemplo, uma que está para surgir, que é o arimoclomol, que a gente não sabe. Existem outras que estão trials para controlar, que a gente já selecionou e já falou algumas vezes aqui. Existem outras que já foram completadas, que a gente não sabe que não vai usar, que não pode usar. Existem drogas que a gente sabe que não pode usar, por exemplo, o carbonato de lítio. Né? Por exemplo, a gente sabe que também não pode usar, né? Estatina, a gente sabe que tem que deixar o colesterol mais elevado. Então o médico tem que ter uma integralidade com o paciente na medida em que saber usar e que não usar. O médico tem que estar de acordo com a sua equipe, integrando, olha, nós vamos usar essa medicação, não vamos usar essa medicação, tem um trial, e tudo isso nós vamos orientando com o paciente, é o dia a dia. E vai notando junto com a família e com o paciente as alterações que podem estar presentes do ponto de vista. Olha, a paciente está aderindo bem, está com força de vida, não está deprimida, podemos utilizar as alterações emocionais, que estão presentes variavelmente. Essas alterações emocionais podem estar em torno de 30% a 50% dos pacientes relacionados à depressão ou ansiedade. E aí temos uma lista grande, que podem ser os tricíclicos, a sertralina, o clonazepam, e nos casos da ansiedade, o lorazepam, diazepam. A insônia também presente, principalmente na adaptação do BiPAP. E aí temos algumas medicações. Os sintomas pseudobulbares, que é aquela labilidade emocional. Também temos as medicações. Né? A cialorreia também é independente do médico, tem que atuar. A fadiga, que é um sintoma incapacitante no início da doença. E aí temos as medicações, por exemplo, a modafinila, né? E algumas medicações para atuar. Esse é o estudo da modafinila. Por exemplo, usamos a toxina botulínica atualmente para controlar o excesso de salivação. Né? Cãibra é um outro sinal que também cansa muito, que provoca muito excesso além do excesso de fadiga, é um sintoma debilitante. Outro sintoma que tratamos a cãibra, por exemplo, o baclofeno e a tizanidina. Nos casos de esclerose lateral amiotrófica, principalmente a cãibra que incomoda. Então, o médico tem que saber qual o subtipo clínico e saber empregar as medidas necessárias. Dor. Dor é um outro fator também incapacitante, como eu mostrei para vocês no começo do slide. Saber a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, não provoca dor. Mas quando o paciente está muito espástico, com postura antálgica, a gente tem que saber controlar a dor do paciente, que é um fator extremamente debilitante. Por exemplo, nos pacientes com paralisia bulbar progressiva, ou nos pacientes que não têm paralisia bulbar progressiva. A gente sabe que 50, 70 anos é uma causa comum, e que a disartria pode estar presente quando pode estar presente quando 80% dos neurônios já estão acometidos. E a gente tem que usar a fonoaudiologia precocemente no trabalho dos pacientes. E é muito difícil, às vezes, de a gente diagnosticar disfagia. E a gente tem que começar a trabalhar antes, porque quando a gente começa a trabalhar antes, a gente ativa os neurônios antes, e a perda neuronal é tardia. A gente tem que começar a trabalhar antes dela existir. Isso faz parte como a prevenção e a vida dos neurônios. Ah, mas eu não preciso de fono. Mas deveria trabalhar. Então isso faz parte, é importante. E a gente tem, para diagnóstico de disfagia, a nasofibrolaringoscopia, tem a videodeglutograma, que são exames fáceis, além de comprovar nosso exame clínico. Tá? Isso é importante. Tem uso de comunicação verbal e tem outros métodos diagnósticos. Daí a importância da integralidade de tudo isso. Da integralidade da equipe multidisciplinar, o uso da fono integralizado com a gente. Quando eu tenho uma suspeita de disfagia ou disfonia, eu uso minha equipe multidisciplinar, eu chamo minha fono. Se eu tenho uma dificuldade com isso, eu vejo. Eu não posso deixar meu paciente desnutrido. Eu chamo a nutrição.
A desnutrição provoca um avanço e uma perda neuronal. A perda neuronal provoca dano nos neurônios motores. Meus neurônios motores, eles têm um metabolismo essencialmente aeróbico, mas eles têm um metabolismo também dependente de nutrição. E se eles não tiverem a nutrição, eles vão falecer mais rápido. Então eu tenho que ter a nutrição e o metabolismo aeróbico. A fisioterapia motora, vai ser comunicada aqui futuramente. Ela beneficia o tônus muscular e aumenta a qualidade de vida dos músculos. Mas e se o músculo estiver fraco? Mas eles precisam ajudar, eles precisam dar apoio, porque aquele tônus muscular que eu tenho pequenininho, ele precisa dar uma força para manter o tônus muscular. Se a fisioterapia motora não atuar, eu não tenho aquele tônus mínimo para manter meu neurônio vivo. E aí, ele não vai ter movimentação e preservar aquele tônus que ele tem. E aí, o neurônio vai decrescer e vai perder ainda mais a força. Então, a fisioterapia motora também tem seu local, tem seu local de atuação e precisa atuar. O mínimo possível ela precisa. É lógico que existem aparelhos como esses aí que vão ajudar a gente a manutenção do tônus. Mas o auxílio de um fisioterapeuta e uma atuação de uma fisioterapia passiva ajuda bastante também. Né? A fisioterapia respiratória, medindo os volumes pulmonares diários, não deixando aumentar o fluxo, não deixando fazer uma restrição do fluxo de O2, por exemplo, uma alteração restritiva do fluxo de O2, a utilização de BIPAP também ajuda muito. É lógico que nós estamos longe de uma adaptação e utilização, por exemplo, de um respirador como esse na saúde, que diminui muito a necessidade de nós nós termos um volume corrente adequado o tempo todo noturno. De nós termos uma ventilação noturna com um volume adequado de respiração, quando o paciente precisa. Mas o ideal é nós termos um volume ofertado para os nossos neurônios e que eles tenham um metabolismo adequado respiratório e o ganho energético seja equiparado a um ganho nutricional e que eles consigam trabalhar sempre no 100% o quanto a gente tenha. Isso é difícil, do ponto de vista nutricional e do ponto de vista respiratório. E que a gente consiga trabalhar sempre no ápice do nosso metabolismo para que a gente não ganhe, equipare nossas perdas. Então, é tamanha a importância da visualização e da consulta, mesmo que trimestral, mesmo que bimestral, da equipe multidisciplinar, do ponto de vista médico, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista fisioterápico, motor, do fisioterápico respiratório, da fonoaudiologia, para que tudo isso seja redimensionado a cada bimestre, a cada trimestre, porque a gente não perca a evolução de cada paciente e aí o manejo multiprofissional não seja perdido. Isso sem falar da terapia ocupacional, sem falar da equipe que cuida da parte motivacional do paciente, e aí o resultado pode ser muito diferente com a evolução. Daí a importância dessa aula que eu estou falando para vocês. Existe sempre eu coloco sempre esse slide, porque tudo isso, os nossos pacientes, o ápice disso tudo, a gente consegue paciente em casa, é muito melhor se o paciente tivesse um home care, pudesse ser atendido em casa, sem se desgastar com a mobilidade, de estar se deslocando no ambulatório, que acaba cansando. Mas um ambulatório também é legal, porque o paciente pode ir até lá, se descontrai por uma reunião como essas, nós nos trocamos ideias, e sempre crescemos quando trocamos a nossa realidade, as nossas ideias, e aprendemos um pouco mais. Mas o básico é isso. Esse é o modelo, por exemplo, do home care americano. Eles vão em casa lá, buscam Rilutec, eles trazem medicação, eles vendem um bom serviço, né? E o americano sabe fazer dinheiro. Mas a gente está dentro de uma realidade que a gente tenta montar ainda para melhorar o nosso dia a dia. Né? É importante saber que quando a gente está muito, às vezes, deitado, tem que sempre prevenir o que é perigoso. Por exemplo, as sondas e as escaras. E o mais importante é que a gente tem que levar sempre tudo com muita espiritualidade
e com muita vontade de acreditar que a gente sempre pode melhorar. E nunca perder a esperança de que a gente pode chegar sempre a um dia a um ponto melhor. E que o médico e a equipe multidisciplinar está sempre contando com o paciente. E se o paciente não acreditar nele, a gente não tem como fazer nada. Né? O mais importante são vocês, acima de tudo. O médico, se o médico não tiver isso, o médico não tem como atuar. Acho que 90% é o paciente. E muito obrigado.